Olá, pessoal. Vamos agora para a aula 20, que é a soma da PA. Nós já conversamos sobre a soma da PA na aula 19 e fizemos até a formulinha, lembra? Nós fizemos essa formulinha sem usar a formulinha e depois com a formulinha. Então, por exemplo, se eu tiver uma progressão 2, 4, 6, 8, 10, isso aqui é uma PA. Aumentando de 2 em 2, não é? Nesse caso, o meu A1 é 2 e aqui eu tenho o meu último termo, que seria 1, 2, 3, 4, 5, o quinto termo, ele é o A5. Se eu quiser somar todos os termos dessa PA, que são 1, 2, 3, 4, 5 termos, eu posso fazer 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, e falar que isso vai dar 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30, né? Ou então eu vou pela fórmula. Qual é a fórmula? É A1 mais o AN dividido por 2 vezes o N. Quem é o A1? É o primeiro termo, é 2. Quem é o AN? É o último termo, é 10. Divide por 2. E multiplica pelo número de termos, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto vai dar isso? 2 mais 10, 12 por 2, 6, 6 e 5, 30. Então, eu posso fazer esses exercícios pela fórmula ou sem fazer pela fórmula. Beleza? É isso, a aula 20, tá? Muito bem, vou fazer alguns exercícios com vocês. Vamos lá, então. Vou fazer o exercício número 35, aula 20. Nós estamos na página 475. Eu vou fazer o exercício número 35, beleza? Ao saber que a esposa estava grávida, um homem passa a armazenar latas de leite no quarto do bebê, aguardando sua chegada. Porém, para ficar bem decorado, ele junta as latas formando uma pirâmide, onde na fila superior tem uma lata, na segunda fila tem 2 latas, na terceira 3 latas e assim por diante, até a fila da base. Se ele consegue formar exatamente 10 filas sem sobras de latas, quantas latas ele conseguiu juntar? Então, ele fez uma pirâmide com 10 linhas, né? 10 filas. A primeira, no topo, tinha uma, a segunda tinha 2, a terceira tinha sucessivamente, até a 10ª linha. Quantas latas ele conseguiu juntar? Muito bem. Se eu formar uma pirâmide com as latas, pelo histórico que ele está passando, vai ficar uma lata no topo, né? Que seria o nosso primeiro termo. O segundo termo nosso vão ter 2 latas. O terceiro termo vão ter 3 latas. O quarto termo vai ter 4 latas. Um tigre para 3 tigres comerem. E a 10º termo vão ter 10 latas na base, certo? Ele quer saber, se eu somar tudo isso, quantas latas eu consegui juntar? O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma PA cuja razão é 1, porque ele está aumentando de 1 em 1 aqui, ó, até chegar aqui. Concorda comigo? Então, se é uma razão, se é uma PA de razão 1, isso significa que o primeiro termo é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3 e o 10º termo é 10. Porque eu vou aumentando de 1 em 1. Para eu chegar na 10ª fila, ele vai ter 10 latas. Mas a pergunta não é quantas latas tem na última fila. E quantas latas dá eu somando tudo isso, né? Vou usar a formulinha. Vou falar assim, ó, a soma das 10 latas, basta fazer o primeiro termo mais o último termo e dividir por 2. E multiplicar pelo número de termos da minha PA, que terão 10 termos, né? Eu começo do 1
e vou até o 10, quantos termos eu terei? 10 termos. Quanto dá isso aqui? 1 mais 10, 11. 11 vezes 5, né? Que é o 10 dividido por 2. 11 vezes 5 dá 55. Então, resposta, a minha soma das 10 fileiras darão no total 55 latas. Vão ser a 10 mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2 e mais 1. Isso dará no total 55 latas. Tranquilo? Muito bem. Vamos no próximo exercício. O 36. Vamos ler o exercício com muita atenção. O 36º exercício caiu na FATEC em 2016. Ele fala o seguinte: em 2015, um arranha-céu de 204 metros de altura foi construído na China em somente 19 dias. Então, eles conseguiram construir um arranha-céu e esse arranha-céu tinha 204 metros de altura. 204 metros de altura, tinha os andares, tudo bonitinho, né? Vários andares. E ele foi construído em 19 dias. Levou 19 dias para construir esse arranha-céu. Utilizando um modelo de arquitetura modular pré-fabricada. Suponha que o total de metros de altura construídos desse prédio varie diariamente de acordo com a progressão aritmética de primeiro termo igual a 12,5 metros. Então, no primeiro dia, quando eles foram fazer a primeira parte aqui do prédio, eles conseguiram levantar 12,5 metros. No segundo dia, no terceiro, no quarto, até chegar no 19º dia, que vai ser o último termo, né? Que é a pergunta do exercício. Se ele, com base nessas informações, o valor de x é aproximadamente, tá? É isso que ele quer saber. Qual o valor de x? Muito bem. Vamos colocar a formulinha. A formulinha é o valor da soma é igual ao primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes o número de termos. Quanto que dá a soma? 204. Quanto que é o primeiro termo? 12,5. É tudo que ele informou. Qual é o último termo? Não sei. É o que ele quer que eu ache. É o A19, né? É o último termo, 19 dias. E aqui o 19. Quantos termos eu tenho? 19. Esse aqui é o meu primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro, até o 19. Demorou 19 dias para construir, tá bom? Aí é só fazer o cálculo dessa conta. Vai dar, eu vou passar multiplicando em cruz, vai dar 408. Vou passar dividindo, tudo bem? Ó, esse 2 eu passei para cá multiplicando. Ficou 2 vezes 204, que dá 408, igual a isso aqui vezes 19. Na segunda oportunidade, eu pego 19 e passo dividindo. Pronto. Quanto dá 408 dividido por 19? 40 por 19 dá 2 e sobrará 2, né? Porque 2 vezes 19 dá 38. Abaixo 8, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 9, 9 para 18, 9 vai 1, nada. 0, vírgula. Agora isso dará, vamos ver, 5 vezes 9 dá 45, para 50, 5 vão 5, 4. 4 vezes 9, 36. Para 40, 4 vão 4. Deu 140. Isso vai dar agora uns 6. 6 vezes 9, 54 para 60, 6, 1, 6, 6 vezes 1, 6, e 6, 12, ou 7. Ou seja, gente, 21,47, esse número aqui, 7, ele é maior que 5. Então, para eu tirá-lo, eu aumento de uma unidade. Então, eu vou aproximar para 21,5. Vai fazer toda a diferença. 21,5. Vou apagar o prédio.
E a fórmula também. Essa divisão aqui deu 21,5, igual a 12,5 mais A19. 21,5 menos 12,5 é igual a A19. A19 vai ser, subtrai 5 para 5, nada, 2 para 11, 9, e 1 para 1, nada. Deu 9. Pronto. Resposta, então, do exercício. No último dia, eles levantaram 9 metros de construção para terminar esse arranha-céu em 19 dias, de 204 metros de altura. Número 37. Em uma apresentação circense, forma-se uma pirâmide humana, né? Nós já fizemos esse tipo de exercício. No topo vai ter uma pessoa, depois vai ter 3, depois vai ter 4, depois vai ter 5, até ter 8 pessoas na 8ª fila. Então, de novo, gente, vai aumentando de 1 em 1. No primeiro termo eu tenho 1, vai aumentando 1, 2, 3, 4. Eu preciso de 8 para formar o 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª, na base, vão ter 8 pessoas. Ele quer saber quantas pessoas eu tenho no total. A soma vai ser o primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes o número de termos. Isso vai dar 8 por 2, 4. 4 vezes 9, 36. Então, resposta do 37 dá 36, tá bom? Muito bem. Agora, presta atenção que é uma tarefa para vocês, tá? Vocês vão fazer na página 476... os exercícios do 38 ao 42, tá? Ele vai serão exercícios avaliatórios para o 4º bimestre. E assim a gente fecha essa parte de soma e vocês ficam craque, tá legal? Só esses exercícios para vocês entregarem. Muito bem. E eu vou fazer aqui, na página 478, o exercício 48 e 49, tá bom? Muito bem. O exercício 48, ele caiu na Unesp em 2017. Não são muito fáceis os exercícios da Unesp, né? Vamos lá. Ele mostra no desenho desse exercício 3 cadeiras empilhadas, tá? Uma empilhada aqui e uma outra, assim, seriam os bracinhos da cadeira. E aqui os pezinhos da cadeira. E esse é o encosto da cadeira. Eu tenho 44 centímetros de altura do encosto. Eu tenho 48 centímetros de altura das perninhas da cadeira. E tenho, de cada vão desse braço, 3 centímetros. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Eu tenho 3 cadeiras, percebe? E no desenho dá para vocês olharem bem que dá aqui, a primeira cadeira não conta. É a partir da segunda cadeira que começa a contar o vãozinho aqui, tá? A primeira cadeira não conta. Olhem na apostila o desenho que vai estar claro para vocês. Então, eu tenho 6 aqui. Eu tenho 3 cadeiras e 6. Quando eu tiver 4 cadeiras, eu vou ter 9. Eu não conto o vãozinho da primeira cadeira. A pergunta é a seguinte. A altura em relação ao chão de uma pilha de N cadeiras perfeitamente encaixadas umas nas outras será igual a 1,4 metros se N for igual a
Então, o que ele quer fazer? Ele quer colocar mais cadeiras aqui em cima. E ele pergunta assim, quantas cadeiras eu tenho que colocar para que no total da altura aqui eu tenha 140 centímetros. Ele deu 1,4 metros, aí eu vou acompanhar a unidade aqui que está em centímetro, tá? Como que nós vamos fazer para resolver esse problema? Ele é um problema de soma também, né? Mas daí já entra um pouquinho também de função, né? Eu preciso saber a altura em função do número de cadeiras, de tal sorte que, independente de quantas cadeiras eu empilhar, esses dois valores aqui, eles serão sempre fixos, percebe? Eu vou colocando as cadeiras, eu não vou alterar a altura do pé, que vai contar da primeira. E nem do encosto aqui, né? Ele não altera. No desenho dá para vocês verem bem. Então, o 44 mais o 48 é fixo. Isso vai dar 92, tá? Agora, esse 3 aqui, cada cadeira que eu colocar, se eu tiver 3 cadeiras, eu tenho aqui, para eu contar, N vezes 3 menos 1, né? Ele 3 vezes N menos 1, desculpa. Eu tenho 3 vezes N menos 1, por quê? Porque vai dar 6 centímetros só. Então, eu tenho 3 vezes N menos 1. São 3 cadeiras, 3 menos 1, 2, eu tenho 6 centímetros de altura. Se eu colocar 4 cadeiras, eu vou ter 3 vezes N menos 1. Eu vou ter 3 vezes 4 menos 1, que vai dar 9. Se eu colocar 4 cadeiras, eu vou ter 9 centímetros dos negocinhos aqui. Porque a primeira cadeira não conta. Então, na hora de eu fazer essa equaçãozinha, eu tenho que lembrar de quanto N menos 1, né? E tudo isso, ó, agora eu não posso escrever aqui na parede, na minha casa, né? Tudo isso, vamos pôr aqui, ó. Tudo isso tem que dar 140 centímetros, tá bom? Beleza? Então, ficou assim. 92 mais 3 vezes N menos 1, 140. 3 vezes N menos 1 é igual a 140 menos 92. 3 vezes N menos 1 vai ser igual 2 para 10, 8, e 9 para 13, 4. É ou não é? Esse 48, eu vou passar o 3 dividindo, ficará 1, 6. Finalmente, esse 1 vai passar somando 17. Resposta, eu tenho que empilhar 17 cadeiras para que eu consiga 1,40 m no total. Sendo que quem vai me aumentar aí é o de 3 em 3, né? Beleza. E o último exercício, meus anjos, da apostila, acabou. O último exercício, nós fizemos a aula, então, na verdade, 20 e 21, tá? O último exercício é o 49. Vamos ler o exercício 49, o último exercício do terceiro bimestre. Muita emoção nesse momento. Vamos fazer com muito carinho esse último exercício, ó. Um jogo de boliche é jogado com 10 pinos dispostos em 4 linhas, como mostra a figura abaixo. Aí vocês têm que olhar na apostila de vocês, tá? Eu estou na página 478, estou fazendo o exercício número 49, o último exercício. Se fosse inventado um outro jogo semelhante ao boliche, no qual houvesse um número maior de pinos dispostos da mesma forma, e ao todo com 50 linhas, o número de pinos necessários seria... Então, ele quer fazer a mesma coisa, só que vão ser 50 linhas, ele quer saber quantos pinos ele teria no total. O que eu faço? Para organizar o boliche, começa com 1, depois lá atrás põe 2, depois lá atrás põe 3, assim sucessivamente. Ele quer fazer 50 filas. Então, se eu usar a minha super fórmula da soma, o primeiro termo vai ser 1, que é o primeiro tem 1 na fila. A 50ª fila vai ter 50. Prontinho. E quantos eu tenho? 50, porque vai de 1 até o 50.
51 vezes 25, porque eu dividi 50 por 2. Quanto dá 51 vezes 25? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. 5, 7, 2, 1. Vai dar 1.275. Então, eu teria 1.275 boliches se o jogo fosse com 50 filas. Um abraço, pessoal. Até mais.